Como biólogo, cada coisa que eu estudei na biologia, por mais que a abordagem daquilo foi de um evolucionista, a maioria das coisas que eu li da divulgação científica. Esses dias eu estava lendo um livro do principal evolucionista de divulgação científica, que é um cara chamado Richard Dawkins. Eu leio um livro de um cara desse, assim, para saber o que é que o evolucionista está dizendo. E ele estava. O nome do livro dele é O Gene Egoísta, explicando na tese dele a origem da vida. Você lê aquilo ali e diz: caramba, como é que o cara escreve uma coisa dessa? Tudo que ele está escrevendo aí aponta para que é impossível isso ter surgido desse jeito que ele está falando. Aponta para um planejamento. É uma coisa tão do acaso, do acaso, do acaso, do acaso, do acaso, que ele está. É como se ele tivesse fotografando um milagre e tentando explicar razoavelmente, com palavras científicas, aquele milagre, né? Ele olha para a vida, acha aquilo incrível e vai. Bom, então eu continuo com essa mesma frase, né? Eu não tenho fé para ser ateu, eu não tenho fé para teoria da evolução. Eu trouxe até, Marcos, um exemplo aí no meu último slide, sobre algumas fraudes de divulgação científica. Algumas são tão antigas e desmascaradas já há tempo, mas até hoje tem em livros didáticos. Eu me espanto é que elas ainda existem em livros didáticos atuais. E, recentemente, quem divulgou isso foi uma das responsáveis pela edição. Um livro teve coragem, um livro didático de biologia teve coragem de divulgar isso. A maioria divulga o errado. Então, Jean, mostra o último slide aí, essa aí. Fraudes na divulgação de hipóteses evolutivas, tá? Uma delas tem a ver com o trabalho de Cantwell sobre a mariposa Biston betulari. Isso foi muito divulgado em todos os livros que eu já li de biologia, tinha esse exemplo. Isso era a prova cabal da teoria da evolução. Bom, 50 anos depois do livro de Darwin, até então ninguém tinha dado uma prova daquilo. Aí esse cara trouxe uma tese. Porque veio a Revolução Industrial e os troncos das árvores ficaram tudo escuro por causa da fuligem, né, ali da Revolução Industrial. Então, o cara disse, rapaz, dá para perceber que a quantidade de mariposas brancas diminuiu e aumentou a quantidade de mariposas escuras. E isso foi chamado de melanismo industrial. E a tese do cara é que, por seleção natural, o ambiente sujo com a fuligem dos motores da Revolução Industrial, a vapor, aquilo ali foi tornando o ambiente mais escuro. A mariposa, que era clara, ficou em evidência e foi mais facilmente predada. E a escura, que tinha pouquinhas dela, era uma mutação, ela ficou melhor, agora disfarçada. Bom, isso fez um maior sucesso. Isso até hoje tem nos livros didáticos. Só que, anos depois, o pessoal começou a revisar. Até hoje se revisa isso. E cientistas sérios, inclusive cientistas ateus, evolucionistas, eles pararam de usar esse exemplo, porque depois não tem sentido. Primeiro, que eles não flagraram, até hoje, essa quantidade toda dessas mariposas pousando no tronco. Só que a gente não acha essa mariposa pousando no tronco. Porque isso só faria sentido se a grande maioria das mariposas pousassem no tronco. Então, essa foto que está aí, ó, ela foi montada. Em todos os livros didáticos, a foto da mariposa no tronco da árvore, ela é uma montagem, porque ela não pousa naturalmente. Então, o cara estudou 7 anos seguidos isso e conseguiu achar 48 mariposas no tronco. Em 7 anos, de milhares e milhares de mariposas passando por ali. Então, esse Cantwell, ele, por não encontrar evidência do que ele queria, ele fraudou
ele modificou os números para que os números batessem com a tese que ele já acreditava. E apesar de muita gente séria ter questionado isso, levou 50 anos quase para que essa tese fosse desconstruída em livros didáticos. Ainda assim, que isso não é nenhuma prova da teoria da evolução, não, porque é a coisa mais óbvia do mundo. Se você tem um ambiente que é todo claro e de uma hora para outra esse ambiente fica escuro, a mariposa escura vai ficar melhor disfarçada e a clara vai ficar mais evidente. Bastava a lógica para você pensar nisso. Agora, em momento algum, a mariposa branca está virando preta, nem a preta está virando branca. Elas duas já existiam. A origem dessas espécies de mariposa, hora nenhuma é provada pelo experimento dele. Mas isso era assim, a menina dos olhos da evolução. Era esse experimento, né? E era fraudado. Outro exemplo. Esse homem de Piltdown. Essa ossada aí, ela passou 50 anos no Museu de História Natural de Londres. E o homem de Piltdown era considerado um dos elos perdidos na evolução humana. Esse foi 50 anos contados. De 1912, ele foi supostamente descoberto e levou 50 anos para esse homem que está segurando ele aí, o Alan, demonstrar para o mundo que era uma fraude. Que essa mandíbula é de uma fêmea de orangotango jovem, o crânio era um crânio antigo, de alguém que viveu muitos anos atrás, mas cerca de 1000 anos apenas. Ele estimava isso aí de milhares e milhares de anos. Os dentes do orangotango foram arrancados e inseridos dentes humanos, e esses dentes foram limados para parecer velhos. E mostra outra imagem disso. Acho que tem uma outra na frente ou não. Do modelo, não sei se coloquei aí. Não. Bom, dessa alçada, um desenhista montou o rosto todo. Tenho várias fotos na internet desse homem de Piltdown. Bom, gente ganhou estudo, título, tese, livro, doutorado por causa de descobertas como essa, mas depois não é caçado, depois isso não é tão divulgado, isso fica escondido. Né? Em quase todo livro de biologia tem dizendo que Lamarck dizia que a girafa crescia o pescoço para comer a folha mais alta. E ele nunca disse isso, não há registro nenhum, em lugar nenhum, que Lamarck tenha dito isso. Mas isso vai sendo divulgado nos livros didáticos. Então, há erros de divulgação científica. Tem o homem de Nebraska também, que foi um dente encontrado no campo de Nebraska, e quando for achar o resto da ossada, era um javali. Então, mas aquilo saiu daquele dente, um único dente. Alguém desenhou um homem, uma mulher, a altura da mulher, por causa da caverna, era mais baixa que o homem, todos peludos. Como é que se desenha um casal a partir de um único dente, e era um dente de um porco, né? Mas, assim, leva muito tempo para alguém discutir isso. Por que leva muito tempo? Porque tem gente... Aí eu volto para a pergunta que Marcos fez ainda agora. Porque tem gente na academia, tem gente no poder, tem gente nos editoriais que já é evolucionista, ele já tem fé naquilo. Então, assim, ainda que quem questionou isso e denunciou foram cientistas, alguns até ateus, mas sérios o suficiente para admitir que havia erro ali, que houve erro na divulgação. Mas é assustador que a academia publique e divulgue por tantos anos material como um material de divulgação científica de coisas que são erros, que são fraudes, que demora muito para sair do livro didático. Um grupo de cientistas brasileiros do design inteligente fizeram, inclusive, documentos para o MEC pedindo para esses livros serem tirados. E o MEC não aceitou o pedido.
E, inclusive, um dos autores do livro de biologia que recebeu essas cartas, esses e-mails, mostrando que havia fraude. Não no livro, o livro só estava divulgando. Mas ó, essa descoberta científica que você coloca no seu livro como evidência da evolução tem documentação em noticiários, em revistas científicas, dizendo que está errado, que foi um equívoco, mas ainda está no teu livro como evidência da evolução. E o cara diz, eu não vou tirar. Isso é fácil de explicar. Isso é um modelo fácil de explicar. Eu tive uma conversa pessoal com a professora autora, os professores aqui tiveram uma conversa com a autora do livro que a gente adotava, e eu perguntei a ela por que ela tinha no livro dela um modelo de algo que já estava dentro da evidência científica descartado como modelo de origem da vida. Ela disse, não, que é o mais fácil de explicar. Isso é um modelo fácil para a gente explicar. Nossa! Mesmo errado, ela sabendo que está errado.